Fala galera, tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, estou gravando nesse momento cinemática vetorial. Cinemática, começou com a aula 1, conceitos básicos, velocidade escalar média, velocidade instantânea, todo aquele papo lá. Na aula 19 eu comecei com velocidade vetorial, tá bom? Com cinemática vetorial, perdão. Então essa aula, aula 20, é a aula de velocidade vetorial. Na aula passada eu falei de deslocamento vetorial, que você tem que entender bem para você poder entender essa aqui, hein? Esperto. Pega a playlist do meu canal lá e faça tudo direitinho para você entender, tá legal? Então, ó, galera, velocidade vetorial, vou diferenciar a velocidade escalar da velocidade vetorial para você em detalhes. Vou falar da módulo de direção e sentido, uma vez que velocidade vetorial é um vetor, claro, então ele tem módulo de direção e sentido. Vou passar a discussão da velocidade vetorial instantânea, que é muito importante, e aí eu vou fazer um exercício. Mas antes de começar a discussão, lembre-se, galera, dê um joinha nos vídeos, por favor, hein? Inscreva-se no canal, compartilhe os meus vídeos, favorite os meus vídeos, que é o retorno que eu quero. Você está aprendendo esse retorno? Tá valendo? Tá bom? Velocidade vetorial. Gente, então na aula passada eu defini para vocês o conceito de deslocamento vetorial. Então, se você tem um corpo qualquer que sai de um ponto e vai até o outro ponto, ele pode ter executado aqui uma certa trajetória. Nós podemos fazer análise escalar desse deslocamento, é o ΔS por ΔT. A velocidade escalar média é o ΔS por ΔT, não é? Que a gente estudou pra caramba no começo da nossa cinemática. Nesse momento, eu vou discutir com você a velocidade vetorial média. Gente, mas se há um deslocamento aqui, meu querido, minha querida, se há um deslocamento aqui, se ele parte de um certo ponto e termina no outro ponto aqui, o deslocamento ao longo, ΔS, ao longo da trajetória é 1. E o deslocamento vetorial é outro, lembra? Ponto de partida, ponto de chegada, eu ligo a seta, é o meu vetor deslocamento vetorial. Se eu pegar esse ΔS e dividir pelo tempo, eu tenho a minha velocidade escalar média. Se eu pegar esse meu ΔR vetor e dividir pelo tempo, eu vou ter a minha velocidade vetorial média, entendeu? Velocidade vetorial média é o ΔR por ΔT. Velocidade escalar média é o ΔS por ΔT. É isso aí, só isso. Bom, note. Bom, assim, a velocidade vetorial média terá. A velocidade vetorial é um vetor, tem que ter módulo de direção e sentido, ou intensidade, direção e sentido. E como é que eu encontro, meu querido? Como é que eu encontro? Simples, galera. O módulo ou a intensidade vai ser o módulo do ΔR, o módulo do deslocamento vetorial, dividido pelo tempo. O módulo ΔR dividido pelo tempo. E a direção, Boaro? A direção é a mesma do ΔR. A direção do vetor velocidade vetorial média está aqui, galera. É o mesmo. A direção é a mesma. E o sentido? O sentido é o mesmo também. Então, só para você conseguir visualizar, são vetores diferentes. Cuidado, hein? São vetores diferentes. Uma coisa é o vetor deslocamento, outra coisa é o vetor velocidade, tá bom? Mas eles estão assim, se o vetor deslocamento está para lá, o vetor velocidade também está para cá. Mesma direção, mesmo sentido. E o tamanho desse vetor, Boaro? E o tamanho desse vetor? O tamanho desse vetor eu encontro fazendo essa conta. É o módulo de ΔR por ΔT, tá bom? Então eu posso, Boaro, somar esse vetor ΔR com esse vetor velocidade para obter o vetor resultante? Não, cara, não. Cuidado com isso. Tem muita gente que confunde. Gente, quando eu faço esse cálculo e eu encontro o vetor velocidade, ele vai estar aqui, Eu posso somar os dois, Boaro? Gente, não faz sentido somar vetor velocidade com vetor deslocamento. É o mesmo que eu falar assim para você, Quanto vale 10 quilômetros mais 5 litros? Quanto vale 10 quilômetros mais 5 litros? Faz sentido essa pergunta? Não faz, né, meu? Não faz. Não faz sentido eu somar grandezas físicas diferentes. Não faz sentido. Então, não faz sentido eu somar o vetor deslocamento com o vetor velocidade. Tá bom? Eles têm o mesmo eles têm a mesma direção, o mesmo sentido, e o módulo do vetor velocidade se encontra com essa expressão aqui, mas não faz sentido eu querer somar os dois depois, tá bom? Cuidado, hein? Muito bem, galera, então é o seguinte, eu vou apagar essa luz aqui, vou passar uma outra luz de teoria para você e depois fazer um exercício, tá bom? Vamos lá, Gente, é o seguinte, continuando a nossa teoria, vamos lembrar da velocidade escalar instantânea.
Eu falei para vocês que um carro vem de São Paulo a Campinas, mais ou menos 100 km em 1 hora, mais ou menos. 100 km em 1 hora, então na média ele vem a 100 km por hora, lembra? E aí eu disse a vocês, isso tudo em detalhes na aula 3, tá? Na minha aula 3 de cinemática. Eu disse a você o seguinte, olha, se você quiser saber exatamente a velocidade que ele passa no quilômetro 40, você pode ir lá colocar um marco no quilômetro 40, aí você põe um outro sensor no quilômetro 40 mais 1 metro, e aí conforme o carro passa no primeiro, libera um cronômetro automático, quando passa pelo segundo marco, trava o cronômetro, o computador faz o cálculo, ele calcula já rapidinho a velocidade do carro. É assim que funciona um determinado tipo de radar, aquele radar que fica aqui, ó, tem aqueles marcos na pista, é assim que funciona, tá bom? Ah, mas se você quiser saber exatamente no marco 40, bom, peraí, 40 mais 1, então vai diminuindo essa distância. Só que você tem que ter sistemas cada vez mais sensíveis, né, a essa passagem do carro. Então você vai pegar intervalos de tempos cada vez menores, a diferença de tempo entre a primeira passagem e a segunda passagem em tempos cada vez menores, você vai tendo a velocidade escalar instantânea. E aí eu discuti em detalhes com você lá, eu falei de derivada, falei de um monte de coisa para você lá, né? Uma aula bastante rica matematicamente falando. Bom, aí galera, de forma análoga, eu vou usar o mesmo raciocínio para a velocidade vetorial instantânea. A velocidade vetorial instantânea, o vetor V instantâneo, é o limite de ΔR, ou seja, do vetor de deslocamento, por ΔT, quando ΔT tende a zero. É a mesma ideia, meu querido, a mesma ideia. Ao invés de eu pegar o ΔS cada vez menor, porque eu estou pegando um tempo cada vez menor, eu vou pegar um ΔR, uma variação vetorial cada vez menor, porque eu estou pegando um tempo cada vez menor, tá bom? Então essa razão, ΔR por ΔT, quando o ΔT tende a zero, me dá a velocidade. Se você assistiu essa aula e entendeu legalzinho, você entende esse conceito tranquilo, tá bom? Mas, de novo, gente, da mesma forma que essa expressão era para mostrar para você a importância de usar a derivada, essa expressão aqui também, o mais importante que vai vir é a ideia que eu vou explicar para você agora, que é a questão da velocidade ser tangente à trajetória, tá bom? Então, ó, vem aqui. Bom, então vamos imaginar o seguinte, como é que eu pego um ΔT cada vez menor, Boaro? O que significa pegar um ΔR por ΔT, um ΔT cada vez menor? Olha só, imagine então uma partícula que está executando aquele movimento ali, ó, fazendo aquele, ó, tá bom? O nosso ponto de referência é o P1. Então ele sai de P1 e vai até P2. E aí eu faço um ΔR1, tá? De P1 a P2, lembra? A setinha, ponto de partida, ponto de chegada é o ΔR. Se eu dividir pelo tempo, eu vou ter a velocidade vetorial média, tá? Agora, se eu for pegando tempo cada vez menor, suponhamos que isso aqui eu peguei isso aqui, por exemplo, em 1 minuto. Agora eu quero pegar em 30 segundos. Tá, se o tempo é menor, ele vai ter andado menos, claro. Ele não vai chegar até o P2 lá, ele vai chegar até um P2, que eu chamei de P2 linha. Então, se ele andou do P1 até o P2 linha, ele vai ter um ΔR2 diferente do ΔR1. ΔR2 ficou menor, porque o tempo ficou menor. E aí, se eu fizer um tempo menor ainda, por exemplo, 10 segundos, ele saiu daqui, foi até lá em 1 minuto. Saiu daqui, foi até aqui em 30 segundos. Mas se ele foi daqui até aqui em 10 segundos apenas, por exemplo, eu vou ter um ΔR3 menor ainda, porque o meu P2, eu chamei de P2 duas linhas, está cada vez mais próximo do meu ponto de partida. Entendeu a ideia? É isso. Eu estou pegando cada vez menor, um ΔR cada vez menor, porque eu estou pegando intervalo de tempo cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Gente, importante, muito importante, por isso que eu escrevi por extenso em detalhes. Olha, importante. Quando o ΔT, meu querido, tende a zero, ou seja, estou pegando intervalo cada vez menor, o ΔR também tende a zero. Ou seja, está ficando cada vez menorzinho também, cada vez menorzinho. Mas, cuidado, o quociente ΔR por ΔT tende a um valor, gente, que não é zero, tá? Tende a um valor limite, que é o módulo da velocidade instantânea. Peraí, Boaro, como é que é? Eu estou dividindo uma coisa que está tendendo a zero por outra coisa que está tendendo a zero e o resultado não é zero? Isso, tá? Quem for fazer curso de exatas, que vai ter cálculo lá, você vai estudar a ideia de limite, e na ideia de limite, na ideia de derivada, está exatamente associado a esse pensamento.
Lá você vai ver várias demonstrações, tá? Tem toda uma demonstração matemática que explica essas coisas aqui. Tudo detalhado, gente. Nada cai do céu assim, não. Eu estou só falando para você o conceito para você entender, porque senão, se eu não falasse isso aqui, ficaria dúvida na cabeça de muita gente. Pô, mas ele está aproximando isso de zero. Está aproximando o tempo de zero também? Zero por zero, zero. Não, cara. Não é assim que funciona, tá bom? Então, você tem duas coisas tendendo a zero, você está dividindo uma coisa que está tendendo a zero por outra que está tendendo a zero, e o resultado não é zero. Tá? O resultado não é zero. O resultado é uma coisa limite, é um número definido, é um número limite definido, que é a velocidade. Então, ó, é o módulo da velocidade instantânea. Entendeu? É o módulo da velocidade instantânea. Nossa, Boara, um pouco confuso isso, difícil. Não. Quer ver só? Outro ponto que você tem que saber. A velocidade instantânea, que é esse cara que a gente está discutindo, ela é tangente à trajetória. Esse ponto é o ponto importante que é cobrado de vocês. Esse ponto aqui, ó, a velocidade instantânea é tangente à trajetória. Por quê, Boaro? Gente, eu não estou pegando o ΔR cada vez mais próximo desse ponto aqui? Então, você concorda comigo que, ó, eu disse a você no quadro anterior, que a velocidade média, velocidade vetorial média, tem a mesma direção e o mesmo sentido do ΔR, não foi o que eu falei? Então, a média, a velocidade vetorial média, quando ele foi de P1 a P2, está aqui, ó. O vetor velocidade média está aqui, velocidade vetorial média. Quando eu fiz de P1 a P2 linha, ele estaria aqui, ó. Quando eu fiz de P1 a P2 duas linhas, que é a outra situação, ele estaria aqui, ó. Se eu for aproximando esse ponto cada vez mais daqui, ou seja, eu estou pegando um tempo cada vez menor, você concorda comigo que esse vetor aqui, ó, que é o vetor velocidade, vai ficar no limite? Vai ficar tangente à trajetória? Vai ficar tangente à trajetória? E isso aqui, ó, é muito importante para você. Isso aqui é cobrado de você nas provas vestibulares, concurso público, tá bom? No Enem. Esse conceito aqui é bastante cobrado. Quer ver só uma aplicação disso aqui? Meu querido, minha querida, estou com um carro na estrada, alta velocidade, de maneira imprudente, uma curva, choveu, caiu óleo na pista, choveu, estou com um carro a alta velocidade. Quando eu chego nessa curva, eu consigo fazer a curva? Não. O que acontece com o meu carro? Ele não sai pela tangente da curva? Olha, ele sai pela tangente da curva. Claro, por quê? Porque a velocidade vetorial, a velocidade é um vetor, a velocidade é tangente à curva. Então é por isso, cara. Sabe quando você tem, por exemplo, pega uma pedrinha, amarra um barbantinho, uma linha, e começa a girar. Girar assim, ó, tá girando aqui. E aí, num dado momento, essa linha quebra, por exemplo. A linha tá passando aqui, ó, a pedrinha tá passando aqui, ó, a linha quebra. Eu vou fazer ela aqui para você enxergar melhor. Tá girando assim, ó, quando ela tá aqui, ó, essa linha quebra. O que acontece com essa pedrinha? Gira mais um pouco e cai ali, dá duas voltas em torno de você e cai ali. Ela faz, cai para trás? Claro que não, ela não gira mais um pouco não, hein? Tem gente que acha que ela gira mais um pouco. Não, se ela tá girando, quando ela chega exatamente nesse ponto, se a cordinha quebra, ela vai para lá, ó. Tá girando que ela vai assim, ó, e cai ali. Ó, ela sai pela tangente. Por quê? Porque a velocidade é uma grandeza vetorial e a velocidade ela é tangente à trajetória. Sacou, cara? Sacou? Isso aqui é muito importante para você. É muito importante. Enem já cobrou isso daí. O pessoal cobra isso pra caramba nas provas. Por que sai pela tangente? Porque a velocidade é vetorial e o vetor velocidade é tangente à trajetória. Tá bom? Então, ó, resuminho para você, para a gente fazer o exercício. Tranquilo. Esse conceito aqui, ó, de velocidade escalar instantânea, eu expliquei em detalhes na aula 3. Quanto menor o tempo, você vai pegando cada vez mais, você vai saber cada vez a velocidade mais próxima da velocidade naquele ponto, não é? A velocidade vetorial instantânea é a mesma ideia, só que eu estou usando como referência o vetor deslocamento. E o vetor deslocamento é do ponto de partida ao ponto de chegada. Se eu for pegando um tempo cada vez menor, ele é cada vez mais próximo do próprio ponto que eu estou considerando como partida. E lembre-se, esse quociente, ΔR por ΔT, não é zero. Ele tende a um valor limite, que é o próprio valor da velocidade instantânea naquele ponto. Tá bom, meu querido? E, de extrema importância, a velocidade instantânea V é tangente à trajetória. Note mais uma coisa interessante. Quando eu tendo a zero, né? Quando eu pego o tempo que vai tendendo a zero, note que o meu ΔR e o meu ΔS tendem a valores iguais. Percebeu? Ó, ΔR é isso. ΔS é isso. Mas quando eu vou pegando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, não importa o movimento que ele faça. Quando eu vou pegando cada vez menor, um tende a ser igual ao outro. Olha só, percebe?
Ó, olha aqui, olha o ΔR3, como é muito mais próximo do ΔS3. Vou chamar esse cara aqui de ΔS3, a curvinha que ele fez. Entendeu? Interessante, né? Vamos fazer o seguinte, vou pôr na sua tela o exercício pra gente resolver. Ó, dê uma olhada na sua tela, ó. Então, galera, o exercício diz assim, ó. A figura, caiu no Mackenzie, a figura em escala mostra os vetores de deslocamento de uma formiga, que, saindo do ponto A, chegou ao ponto B após 3 minutos e 20 segundos. Ponto. O módulo do vetor velocidade média do movimento da formiga nesse trajeto foi de... Opa, como é que é, Boaro? Saiu do ponto A, galera, fez 3 deslocamentos. Pá, 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 terminou no ponto B. Cada quadradinho tem lado de 10 centímetros. Gastou para isso 3 minutos e 20 segundos. Vamos transformar isso aí tudo em segundos e vamos fazer a conta, cara. Só isso. Quer ver só? Volta aqui para a lousa que eu te explico, ó. Volta aqui. Galera, tranquilo. Saiu do A, pá, 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 ok? Então, para eu achar, ele quer saber o módulo do vetor velocidade. Para eu achar o módulo do vetor velocidade, eu faço o quê, galera? O vetor velocidade é o módulo do vetor deslocamento pelo tempo, não é isso? Então, eu preciso encontrar o módulo do vetor deslocamento. Mas, galera, ó, você fez as aulas de vetores do Boaro. Você fez a aula 19. Você está manjando muito, meu. Então, ó, tá aqui, fez os exercícios das aulas, não é? Cada aula eu gravo pelo menos 5 exercícios. Você aprendeu. Tá aqui o ΔR, ó. O ΔR é esse cara aqui. Eu pego o módulo dele, divido pelo tempo, pronto. Eu tenho um módulo do vetor velocidade. Como é que eu faço isso, Boaro? Gente, por favor, né, meu? Triângulo pitagórico. Olha só, galera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. De novo, caiu no Mackenzie, triângulo pitagórico. Por isso que eu destaquei para você, gente. O Boarinho que sabe o que fala. Esse negócio aparece pra caramba para você. 3, 4, 5. 30, 40, 50. 300, 400, 500. Não é isso? Então, ó, nesse caso, cada lado vale 10. Então, 10, 20, 30. 10, 20, 30, 40. Então, o módulo do vetor R vale 50. Numa prova teste, uma questão teste, você ganha tempo pra caramba. Mas tá na dúvida, cara? Vai e faz a conta, ó. O ΔR ao quadrado vai ser igual a 30 quadrado mais 40 quadrado. Você faz essa conta, você vai ver que o ΔR vale 50 centímetros. Lembre-se, eu posso escrever o módulo de ΔR assim, ó, com a setinha e as 2 barrinhas, ou simplesmente sem a setinha e sem as barrinhas, tá bom? Então, esse cara aqui é o módulo de ΔR. E o ΔT, Boaro, como é que eu acho o ΔT? Gente, tranquilo, né? Ó, ΔT é de 3 minutos e 20 segundos. Mais 3 minutos, cada minuto tem 60 segundos, 3 vezes 60 mais 20. 3 vezes 6, 18, 180. 180 mais 20, 200. Então, galera, ó, o ΔT vale 200. O módulo do vetor de deslocamento vale 50. O que eu faço agora? Divido um pelo outro. 50 dividido por 200, 50 por 200, ó, simplifica aqui, 5 por 20 é 1/4, né, gente? Porque por 5 dá 1, por 5 dá 4, é 1/4, 1/4 é 0,25. Então, o módulo do vetor velocidade, média nesse caso, vale 0,25 centímetros por segundo. Por que centímetros por segundo, Boaro? Gente, aqui não está em centímetro, cara? Não está em centímetro aqui, ó. E o tempo que a formiguinha se deslocou não está em segundos? Então dá centímetros por segundo. Resposta do exercício é letra C. Deixa eu confirmar aqui no meu computador. Paraná, resposta letra C. 0,25 centímetros por segundo. Tá bom, meu querido, minha querida? Então, ó, como todo final de exercício, tá aqui 2 links. Um link para o vídeo de menu para conteúdo extra, que você clica aqui, você cai lá, tem um monte de exercícios que eu faço a mais para vocês. E, pum, clicou aqui, ó, cai na primeira aula, tá? A primeira aula da playlist de cinemática, aula 1. Você clica aqui, cai lá, pra você poder procurar a aula que você quer estudar, tá bom? Galera, e não se esqueça, no meu site, www.fisicaparavestibulares, que eu sei que é muito mais que só para vestibulares, né, galera? Galera que presta concurso público, ó, fico muito feliz de dar uma força para você também, tá? Concurso público, a galera que quer os primeiros anos da faculdade, primeiro ano basicamente das faculdades, principalmente das faculdades particulares,
que entra muito aluno de ensino público, de escola pública, que não tem muita base, precisa estudar isso aqui. Eu sei que o pessoal usa muito isso, que o pessoal me escreve, tudo mais. Até professor novo na profissão, né? Ele usa o material. Então aqui tem lista de exercícios para dar uma força para vocês, tá bom? No meu canal no YouTube tem todos os exercícios resolvidos do Enem, de todas as edições do Enem. Gente, muito obrigado, tudo de bom pra você, fica com Deus e até mais, valeu!